Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção e estou aqui para apresentar mais uma edição do programa Personagem de Proteção. Nossa entrevistada de hoje é a médica do trabalho Daniela Bortmann. Ela tem uma história muito interessante para nos falar. Já voltamos com o depoimento dela. Olá Daniela, seja bem-vinda ao Personagem de Proteção. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer aqui estar de novo com vocês. Legal. A Daniela esteve aqui com a gente no Proteção Tendências, nós falamos de algumas coisas de PGR, GRO e essas mudanças agora ela está como Daniela mesmo, agora ela não está com a médica do trabalho da Bayer, agora ela está como a personagem de proteção Daniela, a médica do trabalho, mas que tem uma história muito bonita para nos inspirar. Daniela, vamos começar um pouquinho falando sobre você se transformou médica. Seu pai é médico, né? Você escolheu essa carreira. Eu fiquei sabendo que você ia lá no plantão do seu pai e gostava muito do cheiro das coisas que aconteciam. Conta um pouquinho dessa história aí, antes de nós entrarmos nessa experiência que você teve, essa vivência que você teve aí que mudou completamente sua vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre a pessoa Daniela que lá, quando muito jovem, brincava no hospital ou numa clínica do teu pai? No consultório, No né? tipo consultório. Eu, eu sou filha de dois profissionais de saúde, né? Sim. A minha mãe é dentista, meu pai é médico, eles tinham, por muitos anos, um consultório juntos, né? E, e eu passava o dia nessa clínica fazendo dever de casa, estudando, enfim, acho que sim, acho que meu pai me influenciou muito para a profissão, sabe? Eu sempre vi a medicina com muita admiração. Sempre achei muito bonito o que ele fazia. E aí, sim, em algumas oportunidades a gente ia com ele passar visita, eu adorava. Minhas brincadeiras enquanto a gente esperava eles no consultório era realmente brincar que estava atendendo alguém, rabiscar no bloquinho de receituário, Já, sentar na mesa. já dava receita para o pessoal, então, imaginária, de forma imaginária, então, muito pequenininho. Era isso. Você, Pequenininha já gostava bastante. você é natural de que cidade e essa experiência também já foi lá ou já foi em outra cidade? Essa experiência do seu pai? Eu fui em São Paulo mesmo, eu Ah, você é paulista mesmo? sou, sou, sou Paulistana? paulista aqui da Paulistana. capital, sou paulistana, De que região de São Paulo? sou da Zona Oeste. Vai dizer, legal. E aí, eles tinham uma clínica aqui no Pacaembu, desde que eu e meus irmãos eram muito pequenos, assim. Mas eu sempre gostei da área, assim, sempre gostei de cuidar, sempre vi muito propósito, né? Me realizava ajudar os outros, e sempre achei isso muito bonito, isso me fazia feliz. Que legal. E eu não tinha problema com sangue, né? Com cheiro, como você falou, com nada disso. Que eu brinco que os meus irmãos que não conseguiam sentir o cheiro não passavam da porta, né, do hospital. E não, eu gostava muito, então esse universo acabou me fascinando desde muito nova. E, e aí foi só seguir. Muito legal. Bom, mas daí você foi jovem, quase adulta, resolveu fazer medicina e foi estudar, você estudou no interior de São Paulo, é isso? Isso mesmo, eu fiz a Universidade de Taubaté. Isso. E você começou com que idade? 20 anos? Por aí, eu acho que eu estava perto dos 20, pouco menos.
quando eu mudei para Taubaté. Certo. Aí eu passei a morar com duas garotas na época, hoje são duas grandes médicas também. E a gente fez uma amizade muito forte, assim, né, muito bonita. E a gente era super participativa, assim, em termos de ligas acadêmicas na faculdade, praticava esporte pela atlética. Eu era ponta direita do time de handball Handball. na faculdade, Jogava a bola com força. jogava. E, e participava de ligas acadêmicas, a gente fazia um serviço voluntário bonito lá de prevenção ao câncer na região. Super ativa, a gente fazia desde esses serviços voluntários que a gente passava todo sábado fazendo exame preventivo de câncer para a população carente, até organizar as festas da faculdade, assim, fazia de tudo. Bom, daí aconteceu uma coisa não muito legal, nada legal, né? Você tinha 23 aí, com 23 anos você sofreu um acidente de carro que teve sequelas. Então, conta um pouquinho essa história para nós, que é uma. Quem não te conhece ainda não entendeu, talvez porque, né, você está sentado aí, não tem nenhum. Então, eu Não estou consegue sentado aqui, entender, você está né? sentado aí, ninguém está entendendo nada, né? Até agora não. Mas conta para. O que aconteceu nesse acidente, então? Como é que foi o acidente Chama, e que sequelas você teve? são as mazelas, né, da pandemia, a gente se vendo É virtualmente, né, às verdade, vezes é não consegue verdade. achar o contexto. E é até interessante, né, para a gente começar a falar sobre isso, né? Porque hoje, se vocês estivessem me vendo, vocês viriam que eu uso uma cadeira de rodas, né? Porque eu sofri um acidente de carro na faculdade, estava no terceiro ano, um cidadão passou em alta velocidade, alcoolizado, enfim, passou no farol vermelho. E eu sem cinto de segurança, né? E para a gente falar da necessidade da proteção, né? E sem cinto de segurança, eu tive uma lesão medular, eu quebrei o pescoço. E na hora eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Só mexia os olhinhos mesmo. Fiquei tetraplégica no momento do acidente. E, enfim, ainda estou, né? Isso faz 15 anos. E eu me encontro nessa condição aí de paralisia até hoje, até o momento. Então, eu uso uma cadeira de rodas, eu tenho parte do movimento superior do braço, aqui, do membro superior esquerdo, e aí com essa adaptação aqui, que é um tipo de uma pulseirinha, de um Uhum, velcro, que eu uhum. incluo uma canetinha touchscreen, que eu consigo digitar, consigo dirigir a minha cadeira de rodas, enfim, mas eu não tenho movimento das mãos, né? Então, A mão fica, Alexandre, fica fixa. Você tem o movimento do braço, mas não das mãos, é isso? isso, mas não dos dedos, Os isso dedos não. mesmo. Tá. E Das aí, duas isso faz com mãos, que eu, a mesma mobilização você tem. isso, o braço direito, ele é um pouco pior do que o esquerdo, porque ele demorou mais tempo para voltar a mexer, mas o fato de eu não mexer os dedos, né, faz com que eu fique bastante dependente de terceiros até hoje, né? Então, Imagino. o movimento dos braços também não são 100%, e eu dependo de outras pessoas hoje para fazer atividades manuais, né? Para o trabalho, eu consigo digitar, como eu te falei, com a ajuda dessa adaptação, então, essa tecnologia assistível, por exemplo, que é essa plataforma que a gente está usando, e é através do computador, você mitiga qualquer tipo de restrição Uhum, gerada pela sim. deficiência, né? Isso que é o mais legal da gente, quando a gente olha aí as ferramentas de acessibilidade, né? Porque a gente consegue ficar em igualdade aqui à medida que a gente tem
esse tipo de ferramenta que mitiga esse tipo de restrição, é ótimo. Bom, mas nós vamos chegar lá no teu pós, toda a tua história depois tem uma, um desenvolvimento bem interessante. Você hoje virou palestrante, autora de livro, professor, né, além de ser gestora da área de saúde e segurança do trabalho. Mas assim, vamos só para as pessoas entenderem. Aí você ficou quanto tempo no hospital? Só para a gente resgatar essa sua história aí. Claro, claro. Eu fiquei uns 3 meses no 3 hospital, meses internada. porque eu acabei tendo algumas intercorrências, assim, que agravaram o meu quadro. Então, peguei uma pneumonia no hospital, tive febre que não cessava, eu fiquei respirando através de aparelho, eu tive que ficar em coma induzido muito tempo, eu tive que fazer uma traqueostomia, porque eu não conseguia respirar sozinha, depois de um tempo entubada. Então, eu acabei ficando uns 70 dias de traqueostomia para respirar através do aparelho, para daí fazer fisioterapia respiratória, e aí a lesão neurológica melhorar um pouco e eu ser capaz de conseguir respirar sozinha de novo, né? E aí isso durou um pouco mais de 2 meses, e aí depois eu fui terminar de me restabelecer, né, na enfermaria. Enfim, no quarto isso acabou dando quase 100 dias de hospital, aí a gente fez uma bagunça lá. E aí, Ficou conhecida do hospital todo, né? Todo mundo te conhecia. fica, né, Claro, porque claro. os amigos iam, eu lembro que a gente fez e é interessante você falar isso, porque é uma das coisas que mais deu força, assim, para essa história toda, foi o apoio que eu recebi lá, sabe? Logo no dia do acidente, assim, nas primeiras semanas, o pessoal lotava o saguão embaixo, mesmo sabendo que não ia poder me ver, que eu estava na UTI, etc. As pessoas, elas iam dar um apoio, minha mãe fazia questão de listar para mim todo mundo que estava lá embaixo, todo mundo que tinha ido até o hospital só para levar uma energia positiva e tal. E isso eu vou te falar que me trouxe bastante força nesse momento de tanta tragédia, assim, de tanta, enfim, incerteza e todo mundo com muito medo e tumultuado. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu confesso para você, sabe? Eu acho que nosso cérebro ele não consegue Absorver, assimilar, assim, de uma assimilar. hora para outra que acontece uma tragédia dessa. Eu acho que a gente precisa passar aí por todas as fases, né, de aceitação, do luto, enfim, para depois aceitar. E aí isso aconteceu comigo. Primeiro uma negação, eu achava que eu estava com os braços e com as pernas engessadas e que eu ia sair do hospital, eu ia fazer um monte de fisioterapia e as coisas iam voltar a ser o que eram antes, Jogar né? handball de novo. Ia jogar handball de novo. E aí, só que à medida que isso não acontecia, né, mais eu me frustrava, né? Então, quando eu saí do hospital, eu fiquei fazendo fisioterapia de manhã, de tarde e de noite. Fazia 3 vezes por dia em casa. Você Também foi fui para para um São centro Paulo. Você médico. estava no interior, veio para São Paulo, provavelmente, ou não? A internação já foi em São Paulo. Tá, tá. Até você ver a gravidade do negócio, o pessoal lá do Hospital Regional de Taubaté, onde eu estava internada, onde eu Uhum. fui muito bem amparada pelos bombeiros aqui, deixar meu carinho por esses profissionais que fizeram um atendimento à emergência, assim, fantástico. Você, você ficou presa nas ferragens ou como é que foi só o acidente? Se você conseguiu sair ou caiu? Foi assim, era um cruzamento, Sim, sim. Imagina o choque que deve ter sido. e o choque nesse cruzamento, ele foi pior porque o choque colidiu, a colisão foi do lado do motorista, imagina que eu estava no banco do passageiro. A colisão foi do lado do motorista, só que do meu lado tinha uma árvore. O carro foi Então, o carro batonado. foi para a direita e foi para a esquerda. E aí foi esse chicote Meu que, Deus. que
que E lesou sem o a cinto, minha né? medula e sem o cinto. Eu fui parar no acelerador do pé do motorista. Nossa. O bombeiro me pegou lá, encolhidinho ali embaixo. O motorista ficou pendurado pela janela, assim, mas graças a Deus ficou sem sequela grave. Eu me lembro de muito pouco, eu lembro de flechas, eu lembro de uma luz na colisão, eu lembro depois de falar para os bombeiros que eu estava com dificuldade de respirar. Eu não tive essas coisas, não estou sentindo minhas pernas, não lembro disso. Até porque eu sinto elas, assim, elas não me obedecem, mas eu sinto de uma forma diferente, elas formigam, enfim. E aí eu disse, olha, eu não estou conseguindo respirar direito, né? E não tinha um corte no corpo, então aparentemente não parecia nada grave. E eu realmente não tive um corte na pele, não quebrei um osso, foi só mesmo a luxação do pescoço que comprimiu a medula da vértebra. E aí é quando uma vértebra vai para a esquerda, a outra vai para a direita, e a gente tem um canalzinho no meio que por onde passam os nervos, né? E aí o estímulo elétrico, né, motor. E aí as minhas vértebras comprimiram esse canalzinho. E aí interrompeu a passagem aí dos comandos elétricos da cabeça para o corpo. É isso que consiste, né, a minha lesão, né? E aí isso foi bem mais severo, eu mal mexi a cabeça, né, na época, e depois, com o tempo, o meu corpo começou a se adaptar a essa condição. Mas aí, Alexandre, eu te falo que o trauma psicológico, sabe, foi a importância da saúde mental aqui, né, porque o trauma psicológico, ele foi talvez maior do que o físico, né, porque, de repente, você se vê uma pessoa nesse contexto, né, que a gente estava conversando, que, de repente, habita um corpo que não reconhece mais, né, que não obedece. E aí eu sempre falo, tudo que eu sabia fazer eu não conseguia mais, porque o corpo não me obedecia. E tudo aquilo que eu sabia como fazer, a forma como eu sabia viver, não existia mais. Então, realmente, você não tem um repertório na sua cabeça que consiga fazer com que você enxergue alguma possibilidade à frente, sabe? E essa que é a importância também da gente viver num mundo inclusivo, né? De certa forma, eu, por exemplo, eu nunca tinha tido experiência, né? Eu nunca tinha tido convivência com pessoas com deficiência. O meu círculo de parentes e amigos sempre foram de pessoas muito parecidas comigo, né, que pensavam muito parecido, falavam das mesmas coisas, frequentavam os mesmos lugares. E jovens e curtindo a vida, estudando, fazendo, né, fazendo a sua realização e convivia com as pessoas do mesmo padrão que você, né? Isso é o normal de todo mundo, né? E aí, só que aí isso não te traz nenhuma perspectiva diferente, né? Uhum, Porque é só aquilo que você conhece, é só aquilo que uhum, você acha que uhum. é possível na vida, né? Não tem mais balada, não tem mais esporte, não tem mais né, festas, não tem mais caminhadas, né, excursões. O mundo parece que Tudo, termina, não tem né? mais, não tem mais comer sozinha, tomar banho Sim, sozinha, sim, porque sim, 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 sim. podia cuidar, não podia coçar minha cabeça. Então você fala, Nossa, nossa. como que vai em frente assim, né? E aí, é, é, aí eu realmente só conseguia enxergar duas opções, né? Eu entendi que ou eu ia melhorar ou eu ia para o céu, assim, porque espero que eu fosse para o céu. Mas você não tinha outra perspectiva, assim, porque é isso, não consegui enxergar além. Chegou a pensar em suicídio? Cheguei.
E o pior é que até para isso era difícil, né? Porque como é que uma pessoa que não se mexe vai conseguir atentar contra É para si, se né? matar, é Tem até um complicado. filme, é complicado, dá, mas é complicado, né? Mas eu tive é, uma depressão muito Imagina, severa. imagina. Quando eu comecei a ver que as coisas não estavam indo como eu planejava, que era essa recuperação, ela não vinha, eu comecei a ficar cada vez mais frustrada. E eu não trabalhava para reabilitação, ou seja, eu não trabalhava para retomar a minha vida na condição que eu tinha na época. Eu vivia para melhorar, não tinha outra hipótese, né? De novo, outra coisa importante também dessa conversa é a importância da reabilitação, né? É como a gente se reabilitar com as condições que a gente tem naquele momento, né? E eu não, acho que eu encarava isso como uma desistência, sabe? Como covardia. E eu talvez nem ter condição mesmo psicológica de encarar essa realidade. Então, eu simplesmente queria ignorá-la. E aí eu foquei nessa recuperação que não chegava nunca, e aí, obviamente, a frustração venceu aí, e aí chegou num dado momento que eu pedi para o meu pai mesmo acabar com a minha vida, assim, não ia ter coragem de me matar, mas eu não queria mais viver, assim, Isso eu quanto tempo realmente, depois, só para a gente ir dentro da timeline da acho que foi uns 6 meses depois. 6 meses depois do acidente. 6 meses depois, 6 meses Você depois que não eu saí do via, não hospital. via evolução de nada, viu que você ia Porque eu ficar, comecei a ver que eu não ia melhorar, eu comecei a ver que não ia só melhorar. estava A vegetando minha vida praticamente. era, a minha vida era fazer fisioterapia de manhã, de tarde e de noite. Eu não sabia viver daquele jeito, não conseguia pensar na possibilidade de ficar mais. Eu era nova, estava com 23 anos, eu não conseguia pensar na possibilidade de viver mais 50 daquela forma, Deus me livre. 50 anos de sofrimento. Eu falei, não, eu não quero isso, né? Chega, deu minha hora, né? E aí E o teu eu pai, fiquei como é que recebeu pensando, esse pedido? Coisa doida, ele me né? surpreendeu, assim, porque eu achei que ele fosse ignorar, né? Falar, olha, Levanta a tá cabeça, vamos louco, lá, tá vamos lá. maluco, levanta a É. cabeça, para, imagina, não sei o quê. E ele falou, tudo bem, tá bom, mas antes a gente vai tentar mais um pouco. E se não der, ele falou, vamos nós dois. Nossa, E no meu botou uma caso, assim, responsabilidade nas suas costas também, né? Ele mas você botou. sabe que Sim, foi eu interessante. não sei se ele foi estratégico, Sim, sim. mas Talvez foi foi. isso que me salvou, porque virou uma chavinha em mim, assim, alguma coisa mudou ali, eu falei, pô, tá bom, se ele acabar com a minha vida, resolve o meu problema, mas e o da minha família? É, O que eu vou deixar para eles aqui de é vida? verdade. E os amigos que eu amo e tal, né? O que vai ser deles, né? Eu falei, se eu não quero fazer isso, que era seguir em frente, né? Se eu não quero seguir em frente por mim, eu vou ter que seguir por eles. Uma vez estava contando essa história para uma revista e a jornalista sagazmente escreveu, o título da matéria é O Amor Me Salvou. E foi bem É isso, assim, verdade. porque foi por eles, assim, eu falar, bom, é isso que eu tenho para hoje, sabe? E o meu pai, ele desde sempre, ele teve essa mentalidade, assim. É lógico que estávamos todos sofrendo muito com a situação, mas a minha mãe, ela tinha aquela coisa de querer me pegar no colo, proteger, parar a vida dela e ficar comigo, e aí eu e ela ir cuidando uma da outra. E meu pai não, meu pai falou, é isso que você tem para hoje, vai seguir sua vida, e agora é isso que você tem e vai embora, né? E não dá para julgar nenhum dos dois, Claro, claro, né? claro. Cada um com a sua perspectiva, né? Cada um
também conseguindo dar aquilo que tinha para dar. E aí meu pai disse, não, vai voltar para a faculdade de medicina. E aí todo mundo arregalou os olhos e Tá maluco? falou... A Hello? minha mãe falou, Hello, presta a atenção. hello, a menina tá tetraplégica, como é que ela vai voltar para a faculdade, sabe? E foi, Alexandre, sua reação, você tá rindo Imagina. aí, foi 90% das É, pessoas. é, Mas acho que 99% das pessoas pensaram assim, sim. inclusive a minha mãe. Porque pensa, hoje eu tô com quase 40 anos, até hoje a minha mãe me protege como se eu fosse um bebê. Imagina com 20, lesada, Nossa. medular, toda vulnerável. Ela queria me colocar no colo dela e não soltar mais. Sim, sim. E aí Aliás, ela falou pro meu pai, é o sonho de toda mãe, né? Vamos ser sinceros. A mãe quer que das o filhotinho italianas, fique bem então, né? pertinho, nunca saia de pertinho, né? Então, de repente, ela ia realizar Nunca um sonho saia de de certa perto. forma. E das italianas, eu acho que Ah, deve ser italiano pior ainda? ainda. Ela ela tem ascendência italiana. E aí, ela falou, bom, meu pai, você tá louco? Ela falou pro meu pai, Teu né? pai é Como que ela vai? alemão? Alemão? Bortmann Não, é italiano também? é, não, ele é romeno, meus Romeno. avós paternos, Aham. mas o Bortmann foi uma invenção dos romenos para Hum. quando eles foram entrar no Brasil, fugindo da Segunda Guerra. Ah, Eles estratégia. mudaram de nome. Aí eles criaram o Bortmann para Que quando tem cara entraram de no alemão, né? Brasil. Bortmann parece alemão, né? Uma coisa germânica. Bem aquela região assim da Europa, Uhum. mais pro também Leste. usado mais pro Pelo... leste. E, e aí todo mundo falou, ele falou, não, você não você tá com uma sequela, tá? Fora a sequela, eu não tinha nenhum outro problema de saúde, estava lúcida. Sim. Cabeça ótima, né? Meu pai falou, a cabeça não tá boa? Então pronto, nem que eu tenho que colocar uma maca dentro da sala de aula, você vai estudar. Entre ficar aqui parada assistindo sessão da tarde o dia inteiro e ficar na sala de aula, você vai ficar na sala de aula. Você não gosta de medicina, não quis ser médica a vida inteira, então vai fazer. Estudou tanto para entrar na faculdade, aí agora que está na faculdade, você... tá bom, vai sentada, deitada, de pé, não importa, vai assistir aula. E daí vem um outro acidente da sua vida, né? É quase um acidente o que você teve que fazer, né? Para entrar para voltar à escola, né? Ah, com É certeza, quase um foi outro uma acidente, é outra quase guerra, mais uma porrada que você levou, né? Porque mais um um confronto, mais um confronto. confronto. Quando a gente decidiu, então, que eu precisava ir, Alexandre, sabe, mais para voltar a ter um propósito na vida, Claro, porque claro, claro. a medicina talvez sempre tenha sido a minha prioridade antes de eu entrar na faculdade. Aspas, né? Embora assim, eu fosse muito indisciplinada quando eu era mais jovem, sabe? Sempre gostava muito de estar com os amigos, de sair, de diversão, esporte e tal. E nunca fui muito disciplinada, sabe? Meu pai dizia que eu era do tipo, no final tudo vai dar certo, né? Então, eu levava a vida assim, sempre com muita tranquilidade, pouca responsabilidade, um pouco indisciplinada, né? Mas sempre com muito amor, né? A medicina, as pessoas, os amigos e a família. E aí eu de repente me deparei tendo que levar uma rotina completamente diferente, né? De disciplina de exercícios, tal, depois do acidente. E aí eu voltei para a faculdade realmente para tentar ter alguma coisa mais parecida com uma vida mais normal. Sair daquele ambiente de recuperação, né? Muito tempo em hospital, depois em clínicas de fisioterapia, eu não aguentava mais. Só que antes de voltar para a faculdade, eu contei para vocês que eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, comecei a ter uma depressão forte. Aí o meu pai me enviou para um centro de reabilitação aqui no Brasil. Fui para o Sara, eu não sei se vocês conhecem, mas Brasília?
Brasília, fui para Uhum. Brasília. Uhum. Hoje eu acho que a gente tem menos investimento na Rede Sara, mas nessa época, que foi em 2006, era um negócio de ponta, assim, era um negócio absurdo. Eu não imaginava que tinha no Brasil alguma coisa parecida com aquilo, né? Do SUS, maravilhoso. Um centro de reabilitação com os melhores profissionais, era equipado com os melhores aparelhos, né? Que hoje estão no Luci Montoro, por exemplo, nos Institutos Médicos de Reabilitação. Mas era sensacional. Eu fiquei morando lá por 4 meses, lá na frente do lago, fazendo todos os tipos de terapia, convivendo com pessoas de diversas histórias, tão trágicas quanto, passando por tantas dificuldades, talvez até mais, assim, que eu também reconheço o privilégio que eu tenho, sabe, de ter tido o apoio dos meus amigos, da minha família, ter algum tipo de estrutura financeira para conseguir ter o que eu tive, sabe? E aí eu tipo, podia ter uma pessoa do meu lado, uma pessoa da área de enfermagem, sempre me assistindo, para tudo aquilo que os meus braços e minhas pernas não podiam fazer. Então, tive bastante privilégio, sei disso e agradeço, sou grata. Eu fiquei nessa reabilitação 4 meses. E lá foi fundamental para eu entender que existia vida, né, após acidente, existia vida com paralisia. Mas, claro, estava longe de estar Até porque conformada. você viu pessoas, né, diferentes níveis e imagino que aquilo foi inspiração, né, deu um rumo do seu tratamento, talvez, né? Totalmente, e informação, né? Como a informação volto a dizer, né? Eu nunca convivi com ninguém com deficiência, enfim, não sabia como é que era. Eu nunca convivi com ninguém diferente do padrão, padrão aspas, né? Que é o que a sociedade é o conceito atual, assim. E aí, quando eu sofri o acidente, era uma questão assim, de a gente não sabia como sentar na cama, sabe? Eu sentava na cadeira, eu desmaiava. Então, e meu pai, até por ser médico, conseguia corrigir as questões clínicas, mas tem coisas técnicas, por exemplo, como colocar uma blusa, qual era o melhor jeito de vestir, como escovar o dente, sentar na frente da pia, umas coisas muito óbvias que você começa a se deparar todos os dias com dificuldades que a gente não conhece. Como é que põe no carro? Como é que tira do carro? Você Onde tinha machuca, dor? onde não Você machuca. tinha dor teve No dor? começo eu tinha. Sim, tá. No começo eu tinha muita dor no pescoço, muita Aqui dor. nessa região. Hoje eu tenho menos, Uhum. na parte de trás mesmo, Sim. onde fica uma placa, né? Eu tive que colocar uma placa para alinhar a coluna de novo. Uhum. E aí, hoje em dia eu tenho muito no frio, né? Mas, Sim. graças a Deus, dor crônica, assim, eu não tive muita. E aí, é isso que foi interessante, né? De repente, seu mundo se abre para outras perspectivas quando você conhece diferentes formas de viver e pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com jeitos diferentes, e pessoas também com deficiência. E aí, e com vários outros tipos de deficiência. E aí eu aprendi que existia vida, então tinha como colocar no carro com uma certa simplicidade, tinham técnicas para se fazer as coisas, né? E aí, com base nesse monte de informação que eu ganhei lá, eu aprendi que não era um bicho de 7 cabeças e que dava, né? Uhum. Claro, viver no Brasil, viver em qualquer lugar com deficiência é muito difícil, mas viver no Brasil, especialmente, né, com pouca Imagino. acessibilidade, pouco suporte, enfim, é mais difícil ainda. Então, todos os dias são difíceis, mas são mais difíceis, por exemplo, nesse quesito, por exemplo, para mim, no quesito mobilidade, do que uma pessoa sem deficiência. Mas
você via que já via uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, não, dá, né? Dá. Uhum. E aí eu voltei para a medicina mais como também tentar recuperar alguma coisa de mais normal na minha vida, né? Mas ainda estava num processo de aceitação, porque eu me descobri muito preconceituosa. Eu achava que, então, eu era super moderninha e para frentex, mas quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu não aceitei. Eu mesma tinha muito capacitismo, né, que é o termo que a gente usa para classificar o preconceito contra as pessoas com deficiência, né, você fazer juízo de valor pelo simples fato dela ter uma deficiência, né, é equivalente ao racismo, ao sexismo, mas é para pessoas com deficiência. É o capacitismo, né, uma visão totalmente capacitista achar que eu não valia mais para nada, que eu era uma coitada, que eu realmente estava anulando todas as minhas características. Não sobrou nada, né? Então, se era a esperta, ou a engraçada, ou a chorona, ou a morena, ou a baixinha, não tinha mais nada, só tinha uma cadeira de rodas e uma paralisia ambulante. É quase como uma morte, né? É um luto, como você falou, né? Eu acho que é um processo, é o luto, depois tem um renascimento, né? Esse que você está narrando aí. E aí esse preconceito também ele me limitou muito, sabe? Porque a deficiência não é sinônimo de incapacidade, mas quando a gente é capacitista, né? E quando a gente tem esse preconceito, a gente acha que sim. Sim. Né? Então, a gente tem na nossa sociedade a associação de que ter deficiência é ruim, que é digno de pena, que é custo, é problema. É um cidadão de segunda categoria. É um cidadão ser rebaixado. Sim. Exatamente. Ser rebaixado na sociedade. E aí e não deveria ser assim, né? Só que aí eu descobri que quando eu resolvi assumir, aceitar, eu falei, bom, então é isso que eu tenho para hoje. Junto com o meu marido, conheci o meu marido, eu já estava no 3º ano da faculdade, desculpa, eu estava no 5º ano, foram 2 anos, mais ou menos 2 anos e pouco, quase 3 anos depois do meu acidente. E ele me devolveu todas as suas características, pelo menos ele me fez enxergar que todas elas estavam lá. Então, eu ainda continuava com outras qualidades e defeitos, e eu não era só uma pessoa com deficiência, né? Eu também era uma pessoa com deficiência. Cidadão, uma pessoa normal, né? A deficiência, exato, a deficiência era mais uma de uma característica. Uma característica. Uma característica. E aí, mas antes disso, né, antes de eu conhecê-lo, como eu estava falando, na reabilitação eu descobri que era possível, eu falei, eu quero voltar para a faculdade para tentar recuperar dar um pouco de normalidade para a minha vida, né, fazer alguma coisa que eu gosto, enfim, parar de me sentir uma doente, ou parar de me sentir de fato, porque aí de fato eu estava inválida, né, não estava fazendo nada o dia inteiro. Falei, não, quero produzir, né, eu quero... E aí eu voltei, só que aí quando a gente falou, não, vamos voltar, ok, a gente foi fazer a rematrícula na universidade, aí eles disseram, não dá para ela voltar. A gente não vai aceitar a rematrícula dela, né? E quando a gente perguntou por quê, eles disseram que não dava para uma pessoa com tetraplegia se formar em medicina, né? Graduar nesse curso. Isso que eu falei que é o segundo acidente que você teve, é uma trombada que você, quando você estava buscando a retomada, isso você está dando um exemplo que deve ser muito comum de uma pessoa, nas suas características, né, na sua condição física, receber um outro não desse tamanho, né, de olha, não, aqui não, você não está preparado para isso, não vem, não aceitamos você não merece estar aqui, né, olha...
E ela, você falou uma coisa interessante. Não é, se eles tivessem assumido que não estavam preparados para me receber, Sim, poderia, né? ainda seria melhor Sim, do que o que eles sim. fizeram, porque o que eles fizeram foi: você não pode ser médica, você não tem condição de ser médica tetraplégica. Sim, vai se Né? Foi formar e vai jogar fazer na o que da frente. vida? Vai ficar numa cadeira? Como é que vai trabalhar, né? Mais ou menos eles estavam julgando o que que você ia fazer na sua Não, e vida. também achava que eu não ia formar, porque não Sim, tem como. vai Aí a fazer. gente perguntava, por que não tem como? Me explica, o que que não tem como? Não sabiam explicar. Uhum. Uma Aí visão essa foi míope minha grande uma visão muito míope, né? enviesada, preconceituosa. E é por isso que eu digo, por que é preconceituosa? Porque uma coisa é você dizer assim, olha, vamos ter que ver como a gente vai fazer. Claro, Isso é muito claro. novo, Olha, não estamos preparados, mas não tem, estamos né, tem a sala, tem preparados. limitações. Tudo bem, daí, olha, Como é talvez que a gente daqui a vai 6 meses fazer? e tal, ou, Vamos estudar? né? Vamos fazer um Isso planejamento? aí. Vamos ver cada disciplina? Não. Aí a pessoa vira e fala, não dá. É mais fácil, né, Alexandre? Uhum, uhum. Aí eu brinco também que hoje em dia eu falo que coisa não dá é coisa de preguiçoso, que não É quer verdade. ter trabalho para. É mais fácil, né? Não dá. Pronto. Brincadeira, a gente que é profissional, a gente que trabalha com saúde e segurança, a gente sabe que tem coisa que não dá mesmo, Claro, né? claro, claro. Mas eu te digo, a maioria dá. E Sim. na maior parte das vezes, Alexandre, essa foi talvez foi também um dos meus primeiros grandes aprendizados pós-acidente, assim. Na maioria das vezes, a limitação está na cabeça do outro, não está na pessoa com deficiência, sabe? Porque o fato da pessoa, né, de um outro, de um terceiro, não conseguir, de repente, enxergar alguma perspectiva, ele não pode assumir que ela simplesmente não é possível, só porque ele não consegue enxergar. Seria, se as pessoas fossem mais humildes e dissessem, olha, eu não sei, eu não vejo como, vamos discutir, ou vamos tentar. Não, é mais fácil você falar, quando você não sabe o que fazer com uma coisa, você fala, Sim. não dá, não dá. E daí vocês E fizeram uma aí, guerra, como é que foi isso aí? Conta um pouquinho. eu tive que entrar com processo junto ao MEC. Ah, agora talvez você está falando da batalha, porque virou um ping-pong entre o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da É que, Educação. na verdade, não tinha nenhum médico se formado, é essa a história, né? Que nenhum médico Não até então tinha. tinha se formado médico com uma deficiência como a sua. E daí virou uma Não que a coisa, gente né? tivesse encontrado na época, porque quando eles recusaram, Uhum, a gente foi pedir ajuda do MEC, uhum. pediu ajuda do CFM, aí o MEC devolvia para o CFM falou, olha, ela não é médica, eu não tenho gerência sobre uma estudante, né? Aí o MEC que teve que Quando resolver, ela se formar é problema nosso, mas enquanto ela não se quando ela formar é se problema do formar, MEC. exato, enquanto ela não se formar é problema do MEC. E aí o grande ponto, a gente falou, bom, a gente tem que mostrar que é possível, né? E aí a gente tinha, na época, a minha irmã trabalhava minha irmã tinha um grande amigo que trabalhava na empresa, na imprensa da TV Bandeirantes, enfim. A gente tentou fazer uma pesquisa importante, assim, para ver se tinha outra pessoa que a gente pudesse usar como exemplo, e não. A gente achou várias pessoas que exerciam medicina depois com deficiência, né, ou que tiveram algum tipo de acidente, Pós-formatura, ou doença pós-formado, né? pós, pós-formado, Uhum. mas em formação nunca. E aí, assim, como que ela vai fazer a disciplina de cirurgia, por exemplo? Como é que a Daniela vai entrar no centro cirúrgico com uma cadeira de rodas, né? E aí, coisas que pareciam um bicho de sete cabeças, você via que com um pouquinho de boa vontade e interesse, e não é benevolência, tá, Alexandre? Não é favor, mas você vê que com um pouquinho de empenho, a gente conseguia soluções simples, na maioria das vezes. Uhum. Então, o avental que a turma de saúde entra lá no centro cirúrgico, né? As lindezas lá, as queridas costureiras do hospital, elas fizeram um avental onde eu colocava os braços,
Só que em vez de amarrar nas costas, ele era mais curto e ele amarrava atrás da cadeira, né? Através de revisão bibliográfica, a gente conseguiu comprovar que o pneu da minha cadeira, ele não ia pôr em risco, contaminar e pôr em risco a saúde dos pacientes no centro cirúrgico. Então, qual foi o grande problema da nossa vida? Foi fazer um avental, que as costureiras deram ideia, fizeram rapidinho, uma plataforma, uma rampa de madeira para eu poder ficar do lado no nível mais alto da maca, ou nas salas onde isso não era possível, eu optava por acompanhar cirurgias por vídeo, que era só olhar para o monitor da televisão e aprender. Você estava aprendendo, então não estava praticando, né? Então, eu não estava praticando, e óbvio que enquanto eu continuasse desse jeito, eu nem ia fazer. Sim. Então, era para eu aprender, né? Então, e, por exemplo, eu tinha professores, por exemplo, como a doutora Ana Cláudia, era uma professora de propedêutica, que é o exame físico, por exemplo, né? Então, ela foi muito exigente comigo, e ela falou, não me interessa se você não vai poder palpar um fígado, eu quero que você saiba como faz, você vê se alguém fazendo tá certo, eu quero que se você precisar pedir para alguém faça, você saiba como comandar, e se você vê alguém fazendo, você saiba corrigir se tiver alguma coisa errada. E aí eu ia dizendo para ela, descrevendo oralmente o que eu tinha que fazer, entendeu? Há três dedos da última costela. Então, assim, na teoria, eu tinha que saber tudo, né? Mas eu tive infelizmente, alguns outros professores médicos que também foram muito pouco inclusivos, assim. Eu escutar gente que fala, médico, cirurgião, fala, olha, medicina não é para você, minha filha, vai fazer outra coisa da sua vida. Estímulo, tem tanta coisa para fazer da sua vida, vai fazer outra coisa da sua vida. Eu vi que também tinha uma distância muito grande de alguns médicos, assim. Eu vi que também tinha uma questão de... O médico, principalmente no Brasil, tem uma cultura, né, muito terapêutica e pouco preventiva e pouco paliativa. Se eu não tenho como salvar esse cara, eu já não tenho muito mais o que fazer, sabe? Eu tenho um pouco de repulsa, né? É um pouco o valor que a gente dá a essa questão da reabilitação também, ou de melhorar a qualidade de vida das pessoas no tempo que elas têm, da forma que elas têm, né? Que é tão importante, que é fundamental. Essa foi uma outra grande lição. E aí eu briguei muito para valer os meus direitos. Aí aquela menina festeira, indisciplinada, ela teve que desaparecer um pouco. Eu passei a ser uma ótima aluna, porque eu percebi que eu tinha que fazer 3, 4 vezes mais que os outros para ser levada a sério, sabe? Eu não queria estar lá por uma ordem liminar, sabe? Eu queria estar lá porque eu precisava mostrar que eu era capaz mesmo, né? Falei, não, se eu tirar nota ruim, eu vou ser reprovada, como qualquer outra pessoa. E aí, assim, eu fui com alguns querendo puxar o tapete, com outros contribuindo muito. Eu tive professores brilhantes que me apoiaram muito nessa jornada. Amigos de faculdade, fora da faculdade também, que foram... A gente não faz nada sozinho, assim. Se eu cheguei, assim, foi muito por conta dessas pessoas. E pela minha vontade também de vencer, eu acho que era muito grande de... Bom, é isso que eu tenho, eu vou ter que fazer o melhor com o que eu tenho, sabe? E eu vou conseguir... E aí a minha vontade era muito grande, porque a melhora não estava nas minhas mãos, eu estava fazendo o que eu podia de fisioterapia. Mas se os meus movimentos iam voltar ou não dependia só de mim. Agora, ser uma boa aluna na faculdade, me tornar uma boa médica, só dependia de mim. Então, o que dependia de mim, eu fazia. E aí, eu acabei me formando. Aí, eu lembro que pouco antes de eu me formar, as pessoas falavam, o que você vai fazer, né? Porque aí o medo de ter que engavetar o diploma, porque ninguém ia me aceitar.
Já no internato, quinto e sexto ano, a gente trabalha com estágio, né, no hospital. A gente faz algumas avaliações, algumas consultas aos pacientes, claro, sempre com orientação e validação do professor, mas a gente toca boa parte do serviço sozinhos. E aí eu já o fazia. Eu tinha uma técnica de enfermagem, como eu falei, eu sempre conduzi isso com elas, eu chegava na sala, eu sempre fiz uma boa anamnese, sempre fui muito apaixonada pela profissão, então eu sempre tratei as pessoas com o respeito que elas mereciam, dei a atenção necessária, fazia as entrevistas médicas de forma adequada, fazia uma inspeção boa, elas me ajudavam com exame físico e palpação. Estetoscópio eu colocava na minha orelha, eu treinava elas onde eram os focos, e se eu queria escutar alguma coisa, era só falar mais para a direita, mais para baixo, mais para a esquerda, e nunca tive, graças a Deus, até hoje, nenhuma queixa ou nenhuma insatisfação de nenhum paciente que estivesse relacionado com a minha condição física, sabe? E aí uma Os seus colegas, professores e tal, foram mais preconceituados que os seus pacientes, então. Ah, sem dúvida, sem E dúvida. com toda a sabedoria, com toda, né, cultura, onde é que está, né? E a pessoa mais humilde, provavelmente você atendeu, mais simples, ela soube te respeitar como ser humano, como pessoa que você era, apesar de ter uma deficiência que estava ali prejudicando, mas aquilo não tirava o seu raciocínio, a sua capacidade, né? Que aula que a É gente tem verdade. com os mais humildes às vezes, né? Com certeza, eu acho que é uma questão muito cultural mesmo, como a gente falou, sabe? E infelizmente, talvez esse background que a gente traz no Brasil para os profissionais de saúde tem um pouco desse viés inconsciente, sabe? Um pouco capacitista. Mas acho que não são todos, pelo contrário, se Claro, fossem todos, claro. daqui tem muito que ajudar, e tem muitos aí brigando para tornar a classe dos profissionais de saúde e de segurança, eu sou uma delas, tornar essas pessoas mais inclusivas, a gente tentar contribuir com a inclusão na nossa área, para justamente, Alexandre, não para ser benevolente ou para negligenciar, mas para não segregar por falta de informação. Uhum, Se não dá, é perigoso, tem que impedir, a gente vai impedir, sabe? uhum. Mas não vem me falar mais não dá se você não tem fundamento muito bom para dizer que não dá, sabe? Porque hoje em dia eu não aceito com muita facilidade, sabe? Não dá por quê? Tem que me convencer muito bem, né? Porque não dá, hoje em dia. Você deve ser muito exigente nesses relacionamentos aí de pessoas que estão ao seu lado trabalhando e, Daniela, isso aí não vai dar para fazer. Pô, você tem um exemplo que, né, é difícil de derrubar, né? É difícil, A sua vivência, a sua não dá. vida não tem como a gente simplesmente dizer não dá, né? É claro que, como você muito bem disse, em alguns momentos a gente tem que admitir que realmente não dá, mas na maior parte das vezes é só fazer um pouco diferente as coisas, né? É, Só que isso dá trabalho, dá né? trabalho, daí não dá, né? É melhor não dar. E Por isso que a gente briga de preguiçoso. Dá trabalho você sair, né? Do automático, né? sim, Quebrar tem que padrão, pensar, tem que. mudar o status quo, dá trabalho, é ativo, né? Gasta energia, e aí nem todo mundo quer, né? E Aí aí, você se formou e entrou, aí daí veio abriu aí eu falei, aquele cenário, bom, né? E agora, né? e agora? Eu queria trabalhar, porque precisava ganhar dinheiro, queria pôr em prática os aprendizados e tal, queria ter uma profissão, queria ter um emprego. Claro. E aí eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Aí eu comecei. Um amigo meu disse assim: Olha, Dani, a gente trabalha. Eu estou trabalhando em São Paulo em ambulatórios, assim, de clínica geral, de algumas empresas em São Paulo. Então, você tem alguns prédios comerciais que tem um tipo de enfermaria. Então, você faz um plantão
como a gente vai no clube, por exemplo, com médicos generalistas, que fazem atendimentos ali de baixa complexidade, né? Ou providenciam um sistema de remoção, quando é alguma coisa mais grave, né? Então, ele falou, é super tranquilo, é mais tranquilo do que você já fazia no hospital, no estágio. Então, dá para você fazer. E me ofereceu esse serviço, né? E aí, nossa, assim que saiu minha licença para trabalhar, eu liguei para ele, e aí eu fui para trabalhar nesses ambulatórios. Aí, um dia, eu estava trabalhando numa empresa de call center, era através de a proposta era de uma empresa terceirizada, que montava esses ambulatórios nas empresas, Uhum. né? Mas aí um líder de saúde e segurança, né, o engenheiro de segurança dessa empresa, efetivo mesmo, né, da companhia, ele soube que eu estava lá trabalhando, que eu queria uma oportunidade, e ele quis me conhecer, ele falou, deixa eu ver quem que é essa médica do trabalho, né, tetraplégica, Mas né. você já estava como médica do trabalho, né, nesse momento. Não, não, por enquanto eu Ah, estava tá. tipo É de médica clínica. médica generalista Tá. nos ambulatórios, tipo, Uhum. o funcionário tá com uma dor de cabeça, vai até o Sim, ambulatório, sim. para a gente avaliar, né, encaminhar para algum atendimento Uhum, hospitalar ou uhum, para fazer alguns exames. Ah, dá uma olhada na minha garganta, aí você dá um remedinho, era tipo isso. uhum. E não era a medicina do trabalho. Só que aí a gente foi tomar um café. Na verdade, eu o conheci através de uma gestora médica também, né, que me acolheu muito, a doutora Simone, porque eu liguei para tentar esse emprego, né, e, e ela disse assim, olha, vem aqui, vamos conversar, quero conhecer melhor a sua história e tal. E aí a gente tomou um café, eu contei parte dessa história para eles, e eles disseram: "Você nunca pensou em fazer medicina do trabalho?" Falei: "Nunca pensei". A minha relação com a medicina do trabalho tinha sido muito superficial na faculdade, eu só lembrava daquele monte de norma regulamentadora chata, e aí eu falei: "Não, nunca pensei". Aí eles disseram: "Olha, mas você devia pensar, porque uma pessoa na sua condição, falar de capacidade para o trabalho seria uma coisa muito interessante". E aí o fato é que ele acabou esse gestor, assim, esse gerente de saúde e segurança dessa organização, me disse: "Olha, se você prometer que você vai fazer especialização em medicina do trabalho, eu te contrato. Então você vai entrar aqui para uma multinacional, carteira assinada, benefícios, vai cuidar de uma unidade de 4.000 trabalhadores". Naquela época, eles ainda podiam contratar se a pessoa estivesse cursando medicina do trabalho, hoje não pode mais. Mas naquela época ele falou: "Se você me garantir que você já vai imediatamente entrar na especialização, o emprego é seu". E aí para uma pessoa que não achava que não ia conseguir trabalhar, né, que não ia ter emprego, enfim, eu falei: "Poxa", tive 3 dias para pensar, né, eu falei: "Acho que eu vou tentar essa tal de medicina do trabalho aí e Esse ver se eu negócio volto. aí. Qualquer coisa eu volto, eu faço outra coisa Clínica depois que geral me de des". novo, volta a atender. Eu ia fazer radiologia também, porque É. eu sempre achei muito interessante, mas não me agradava o fato de estar mais distante das pessoas, sabe. Então eu não sabia meio que eu queria quando eu me formei. E aí veio essa oportunidade de medicina do trabalho, eu fui para a especialização, fiquei atendendo com outros colegas da empresa, ou seja, eles me deram a oportunidade de treinar com outras pessoas antes, que também me ensinaram muito. Essa gestora, a doutora Simone, me ensinou tudo, da pra prática do dia a dia, enquanto eu estudava.
era autodidata, fazia especialização. E aí, depois que eu me formei, eu acabei assumindo a coordenação técnica daquele ambulatório. E aí eu descobri que eu gostava muito dos processos, sabe? Eu queria entender o porquê que as pessoas iam parar lá, na minha mesa. Queria entender a cadeia como um todo. E aí eu comecei a me envolver em processos corporativos, né, de saúde. E aí também fiquei encantada com esse processo de gestão de saúde corporativa, embora eu goste muito de atender até hoje, assim. Hoje eu atendo pouco, mas eu gosto do fato de também conseguir ajudar talvez mais gente ainda contribuindo com os processos corporativos, sabe? E aí o fato é que eu acabei dando certo nessa empresa, foi uma troca, né? Nada mais do que uma troca entre empregado e empregador, onde um quer trabalhar, o outro precisa do trabalhador. Me senti respeitada, fui grata à oportunidade que recebi, como pessoa, independente da condição. Sou apaixonada pelo que eu faço, então coloquei amor em tudo aquilo. E aí essa foi uma troca que deu certo. E aí é isso, existe respeito mútuo, né? Um pela oportunidade, outro pelo trabalho que está fazendo. Eu acabei sendo promovida nessa empresa depois, a gestora corporativa. E isso fez com que depois eu fosse chamada para trabalhar na indústria. Então, assim, talvez se eu não tivesse recebido a primeira oportunidade lá atrás, talvez eu tivesse hoje, continuasse assistindo Sessão da Tarde, sendo sustentada pela sociedade através do benefício de prestação continuada da Previdência Social, né? Sem poder contribuir com nada, ainda gastando dinheiro do governo. Então, assim, eu tô escrevendo um livro que chama O Mundo Corporativo para a Mulher com Deficiência, né? O Universo Corporativo. Legal. E lá, a hora que eu estava contando essa história no livro, eu falei, poxa, mas por que ele me contratou, né? Porque talvez se eu fosse ele, eu não tinha me contratado. Pensa, Alexandre, você tem uma vaga de especialista. Aí você vai dar para uma pessoa que acabou de formar, não é especialista, super inexperiente, eu não sabia nem o que era, qual que era o trabalho da Previdência E com Social, do limitações. INSS, E com o que limitações era físicas. INSS, e com uma deficiência grave, severa. Ali ele ia ter que fazer aquela rampinha no estacionamento, ele ia ter que brigar por uma autorização para laptop que o médico não era elegível, ele ia ter que fazer tudo aquilo que a gente está cansado de saber, e ainda ia ter que lidar com o preconceito de outras lideranças e tal. Uhum. Olha a médica que escolheu, sei lá. E ele E não quis saber de nada. você descobriu por que você chegou a conversar com ele depois ou é isso ainda uma... Descobri, daí eu conto para você quando sair o livro. Ah, tá legal. Aí Vou ler. aí vocês divulgam, mas de Não, legal. verdade, Legal, mas é... brincadeiras à parte, Claro, claro, claro. mas brincadeiras à parte, ele conta, ele escreveu no livro, ele conta. Mas brincadeiras à parte, ele não estava sendo ativista da lei de cota, ele não era um cara justiceiro, nem ativista da causa, sabe? Ele foi um líder estratégico, que é como todo líder deveria ser. Ele tinha um problema de absenteísmo lá na empresa dele, quem sabe a área de serviços, principalmente, a área de BPO, telemarketing, sofre bastante com ausência no trabalho, Uhum. né? E muitas dessas ausências são justificadas por atestados médicos, então precisa ter uma gestão desses afastados forte. E aí ele queria entender por que tanta 3,5%, 4% da empresa estava afastada todo dia, né? E aí ele falou, bom, se eu coloco uma pessoa com uma deficiência grave e que não está incapacitada para o trabalho, talvez essa pessoa consiga entender melhor o que se passa, né, com esses afastados, né? E ele foi estratégico, ele olhou para mim e viu como essa característica podia ajudar nos negócios dele, ele olhou para o meu potencial, ele não olhou para aquilo que eu podia dar de problema, Uhum. ou
se eu ia faltar por ser cadeirante, se eu ia ficar doente com frequência. Ele não pensou em nada disso. Ele falou: Ela vai você, resolver o acho meu que problema. Eu acho ela que vai essa resolver moça o vai resolver o meu problema, problema. né? É isso aí. Ele pensou assim. Exato. E ele viu isso, ele escolheu, ele tem o copo cheio, metade vazia, né? Ele escolheu a cheia e falou, ele viu que o que todo mundo achava que era um problema, minha fraqueza, ele viu como potencial. E ele Muito falou, legal. não, eu quero você lá. E deu super certo, sabe? A gente fez vários projetos de redução de absenteísmo bons. Não era uma coisa que a gente podia resolver sozinho, muito menos Ah, eu, né? Existe todo um problema sistêmico ali nesse setor, mas a gente conseguiu escutar mais as pessoas. Eu lembro que eu fiz um projeto lá com a Vivo, na época, com uma determinada área, a gente parou para escutar eles. Por que você está faltando tanto? O que está acontecendo? Não sei o quê, né? Aí só numa entrevista, sem envolver muito de medicina, de doença, por exemplo, uhum. eu descobri que as pessoas, elas eram trocadas de turno sem poder Negociar. negociar. Então, ela falou, nesse horário eu estou estudando, ou eu não tenho com quem deixar meus filhos. A empresa não pode me fazer escolher entre com quem eu vou deixar meu filho ou trabalhar, porque eu não vou, né? Então, só da gente escutar as pessoas e fazer um remanejamento de horário, a gente conseguiu um recorde mínimo de absenteísmo na Uhum, empresa, sabe? uhum. E é isso que eu comecei a me apaixonar, para entender o porquê que as pessoas iam parar lá no fim do dia, ou por que as pessoas adoeciam, ou como que elas se mantinham saudáveis, né? E aí eu fui me interessando cada vez mais por causa disso. E aí isso, tive essa chance de crescer nessa empresa, até que eu pudesse sair de lá depois em condição de poder ter opções no mercado, sabe? E é isso, talvez se ninguém te tivesse dado a primeira oportunidade, talvez ou todo mundo até agora ia estar dizendo que não dá, né? Não Não dá para dá. trabalhar. Não dá. Essa, Não dá para aqui trabalhar. não dá para trabalhar. Essa moça não pode porque ela não tem É. mobilidade, né? E hoje em dia, com tecnologia assistiva, imagina, hoje eu consigo escrever num tablet, eu mesmo escrever, né? Com essa história de pandemia, então, eu me senti sem deficiência, porque, nossa, o que eu conheci de gente que não sabia, e a hora que me vê assusta, Aham. muda até o comportamento, sabe? Porque estava lidando só com a minha cabeça até Sim, agora, claro, né? claro. Eu mesmo, né, E, quando eu lhe entrevistei sobre a tendências, obviamente, quando eu fui lhe entrevistar, eu já sabia que você tinha tinha essa sequela física, né? Mas quando assim, eu lhe procurei, vou procurar uma tetraplégica e tal, eu fui procurar uma especialista. Então, para mim, você é uma profissional, uma médica do trabalho que me deu um depoimento muito legal sobre o PGR, a implementação do PGR e tal. E até eu lhe disse naquela época, não, olha, depois nós vamos falar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito interessante a gente falar, então vamos fazer em outro programa, né? Tanto é que você tô lhe incomodando de novo aqui para falar isso. E assim, sem você é incômodo uma nenhum. pessoa, você é inteligente, você tem as suas habilidades, é o copo, é o cheio, meio vazio, mas todo mundo tem um pouquinho de copo meio cheio e meio vazio. Todo mundo tem seus problemas. Então, se a gente, né? Agora, se você me ajuda a resolver o meu problema, você é o meu copo, você tá me ajudando e não criando um problema. Você é minha solução e não o meu problema. Solução, não é o problema, né? E claro que todo mundo, a pessoa tem um filho, daí ela aqui não vai poder trabalhar aquele dia porque ela tem que cuidar do filho. Tudo bem. Agora, por causa disso, não vou contratar a pessoa porque ela tem filho, né? Ou porque ela tem uma mãe doente, ou, né? Alguma coisa que ele vai eventualmente um dia ter que sair. Todo mundo tem as suas necessidades e a boa empresa é a que consegue, né? Não dizer não, e sim consegue Claro, encontrar uma solução para absorver, né? E melhorar a vida das Isso. pessoas, dos seus colaboradores, assim, e eu te digo, assim, de novo, assim como na faculdade,
Na empresa foram pouquíssimas as diferenças ou as concessões que fazem para eu poder manter a equidade. São pouquíssimas. Então, por exemplo, eles já tinham, por exemplo, na sala onde eu ia trabalhar, eles já tinham na empresa, eles colocaram na sala onde eu ia trabalhar, eles reservaram para mim uma mesa que tem regulagem de altura. Nada do outro mundo. Uma coisa simples. Nada do outro mundo. O restaurante da empresa já tem a mesa lá reservado, né, para pessoa com deficiência, como tem em qualquer praça de alimentação, né? Hoje em dia, por exemplo, no emprego que eu tô, eu confesso para você que eu tenho existe quase nenhuma distinção assim de tratamento ou até mesmo de concessão justa que eu estou falando, Claro, sabe? claro. Por exemplo, talvez eu seja a única dos meus pares que tem um tablet, porque eu consigo digitar bem mais rápido, eu consigo falar com tablet e tal, por uma questão de acessibilidade, foi uma concessão que a empresa fez. Mas, assim, é isso, são raras, eu não consigo contar numa mão, sabe, essas concessões. E elas também não seriam totalmente indispensáveis para o meu trabalho. Então, às vezes, a falta de informação, você acha, como você não sabe o que vai vir pela frente, dá medo, né? Aí você fala, isso vai ser bucha, não vou contratar, né? Ou que eu escuto muito, né? O pessoal de saúde e segurança segrega porque eles estão sempre preocupados com a segurança das pessoas. Então, como é que a pessoa com deficiência auditiva vai ser operador de empilhadeira? Ele não tem 100% da campimetria, como é que ele vai dirigir a empilhadeira se ele não tem campo visual total? Como que ele vai sair numa fuga de incêndio na cadeira de rodas? Então é mais fácil, a gente faz os simulados e manda a pessoa com deficiência sair do prédio antes, né? É sempre assim. É sempre assim. Era assim Tinha que comigo, pegar né? fogo. Mas não saiu antes. Tinha que saber que ia pegar fogo, né? O seu caso a gente vê depois. Agora a gente vai fazer um simulado sai fora antes. E aí eu vejo muitos profissionais assim, de saúde e segurança falando, mas se explodir, né? Como é que vai fazer com o cadeirante? Eu falei, bom, como é que você vai fazer com o resto? Porque vai explodir todo alguém mundo. vai se machucar, vai ficar com uma lesionada na perna e daí vão deixar a pessoa lá, né? Porque ela se lesionou na perna e pegou fogo no prédio, ninguém vai ajudar. Tem que ter o resgate daquela pessoa, independente dela já ser uma pessoa com deficiência de locomoção ou ficou com a deficiência de locomoção durante um acidente, pode acontecer, né? Uma explosão. Ou, por exemplo, o que eu falo muito, né? Às vezes, a gente está tão enviesado para essa questão da cota, né? Porque hoje em dia o Brasil tem uma lei que é apelidada de lei de cota, né? O artigo 93 da lei 8.213, e ele especifica, então, uma porcentagem de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS que precisam ser contratados, a depender da quantidade de funcionários que você tem. E eu acho que a cota trouxe um pouco desse viés, assim, que atrapalha às vezes, né? Porque, o cadeirante não pode trabalhar, mas ninguém pediu, ninguém sabe, a pessoa não vai ficar afastada, por exemplo, da empresa, porque tem risco de explosão, e ela tem uma artrose de joelho e não corre, por exemplo. Isso é uma questão que tem que entrar no PCMSO, no programa de emergência da empresa, acho que tem que ser dividido com a CIPA, acho que tem que. Mas independente se caracteriza deficiência ou não, a gente está falando de características individuais, aquilo que você tem de exceção e que precisa ser tratado fora da regra, você precisa discutir isso. Claro. E você precisa ter um plano para isso. Não basta simplesmente, que é o que a gente já falou hoje, eu não sei o que fazer, então eu excluo. A pessoa pode ser mais obesa, pode ter, né? Cada um tem a sua característica. Uma pessoa mais. O cara não consegue correr porque ele é gordinho, tá? E daí? Não vai admitir, não vai deixar, ou
Se tiver uma emergência, deixa o Se gordinho for lá atrás. Não assim, se né? preocupa com o gordinho, deixa ele lá. Então fica uma coisa. Se E assim, tem. lá em Cubatão só contratavam um triatleta, né? Como é que faz, né? E você tem feito Então, palestras, você tem trabalhado com isso também, além da sua atividade mais quase como uma consultora nesse assunto, né? Você é uma especialista no tema, né? é porque quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei alguns anos aí, uns 4 anos, me especializei e tudo mais. Como eu te falei, eu estava nesse processo pessoal de aceitação, sabe? E é engraçado que quando eu falei, conforme eu fui me aceitando, eu começava a não entender também algumas posturas, né? Então, por exemplo, é, por que que, por que que as pessoas me perguntavam na empresa, por exemplo, nossa, você usa salto, ou nossa, você usa maquiagem. Você falava, gente, mas que gente estranha, né? Por que eu não usaria, né? É, tem uma mulher que pode usar salto, sou eu, né? Não machuco o pé, então eu uso o tamanho de salto que eu quiser. Então, assim, eu não entendia, sabe? E aí, nessa empresa de call center, de telemarketing, BPO que eu trabalhei, eles sofreram uma. Eles iam sofrer uma execução do Ministério Público do Trabalho Uhum, por descumprimento da lei de cota. uhum, E aí era um termo de ajustamento de conduta que já vinha rolando há muitos anos, acho que se perdeu em algum momento pelos processos da empresa. E quando ele ia ser executado, a liderança soube e falou: nossa, vamos criar um comitê para ver como é que a gente inclui pessoas com deficiência, né? E falaram: a gente tem uma médica aí do trabalho que tem deficiência, chama ela. E aí me convidaram para participar, só que eu também não conhecia a lei de cotas, eu estava levantando, não estava levantando nenhuma bandeira nessa época, estava lá conhecendo a medicina do trabalho e só. Conforme eu fui, a empresa também me deu uma super oportunidade de ir a campo, ir a treinamentos, palestras. Eu colei num mestre, que é um médico, médico do trabalho, mestre em saúde coletiva, que trabalha no antigo novo Ministério do Trabalho, é, e ele é coordenador do programa de inclusão. E aí eu ia, onde ele ia, eu ia atrás, eu dei cartão meu para ele, fui atrás do gabinete dele para tirar dúvida e tal. E aí eu fui me especializando nisso, sabe? E aí, conforme eu ia nesses eventos, eu comecei a perceber que as pessoas ficavam muito surpresas de descobrir que eu estava no mundo corporativo, né? Que eu estava empregada, que eu tinha uma posição de liderança depois que eu era gestora, tendo uma deficiência severa. E aí as pessoas começaram a me chamar para falar, né? Olha, vem aqui, fala ali. A gente discutir um pouco mais tecnicamente como é que funciona. Conforme eu comecei a aprender, eu comecei a validar todos os documentos médicos mesmo para o programa de inclusão, o que caracteriza a deficiência, o que não caracteriza. Chegava os relatórios muito incompletos dos médicos assistentes, né? A vítima de acidente infarto agudo do miocárdio, e aí? A pessoa pode não ter tido sequela nenhuma ou pode estar toda sequelada, não sei. E aí comecei a ver que a gente não aprendia isso na faculdade de medicina, a gente também não aprendia isso na especialização de medicina do trabalho, e ninguém sabia como lidar com essa história. E aí eu confesso que para mim foi muito natural misturar inclusão e diversidade com medicina do trabalho. Porque a medicina do trabalho precisa ser inclusiva. Porque se no fim do dia a gente quer gerar um ambiente de trabalho saudável, né? E deixar todo mundo protegido, né? Se você precisa incluir todo mundo na sua análise de risco, e aí é todo mundo, né? Se você precisa fazer vigilância médica para todos, se algumas pessoas vão se afastar
todo mundo vai ter algum tipo de deficiência, ainda que temporária. Alguém vai ter alguma restrição. A dia a dia da medicina do trabalho é isso, as pessoas tendo restrição temporária do trabalho. E a empresa também quer evitar outras, né? Como você evita uma amputação, como é que você evita, ou o que você faz com um cara que já é amputado. Então, para mim, era tudo muito natural, não tinha esse rótulo, o que vamos fazer com PCDs. Nem conhecia a sigla, entendeu? Para mim, eram pessoas, né? Umas com deficiências permanentes, outras com deficiências temporárias, algumas com doenças crônicas que não eram incapacitantes. Então, eu sempre separei muito bem. Na minha cabeça, já tinha tem uma coisa que é deficiência, uma coisa que é incapacidade e uma coisa que é doença. São 3 coisas diferentes. E a gente precisa reforçar esses conceitos para que eles sejam reproduzidos na prática médica, né, da medicina do trabalho, da saúde e da segurança do trabalho. E aí eu comecei a perceber isso, que a falta de informação também da área de saúde e segurança do trabalho acabava segregando as pessoas, muitas vezes, por excesso de zelo mesmo, e por não saber o que fazer. E eu comecei a dizer para as pessoas que não era culpa delas não saber o que fazer, porque a gente vive numa sociedade onde até ontem as pessoas com deficiência não iam trabalhar. Então, a gente não sabe o que fazer para proteger as pessoas com deficiência dentro do trabalho. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa encarar isso como normalidade. E não é papel da área de segurança do trabalho segregar, é papel da área de saúde e segurança do trabalho incluir. Aí eu falo de inclusão, por exemplo, não só de pessoa com deficiência, raça, LGBTQIA+, eu falo de inclusão de gente. Eu falo de todo mundo se sentir incluído, por exemplo, dentro de uma equipe, onde ninguém se sinta rejeitado, sabe? Onde as pessoas se sintam respeitadas. E mais, o nosso desafio, enquanto profissional de segurança, é provar para a empresa que ter um ambiente saudável, psicologicamente saudável, onde as pessoas não se sentem recriminadas, onde elas podem ser livres para serem o que elas são, melhora a performance do negócio. Porque se eu tenho alguma condição e eu vivo envergonhada, com medo, o medo bloqueia, né? A gente sabe. Se eu vivo com medo de retaliação, se eu não me sinto livre para ser o que eu sou, se eu sou insegura para dar as minhas ideias, como é que eu encontro soluções efetivas para a organização? Como é que eu protejo o meu emocional de não entrar numa depressão? Será que eu estou com a concentração exata para não causar um acidente? Então, eu acho que no fim do dia, a inclusão de pessoas diversas, né? E, de novo, diversidade não é só mulher, LGBTQIA+, pessoa com deficiência e geração. É todo mundo no seu contexto, como você falou, um tem uma mãe doente em casa, como que a gente consegue extrair o melhor desse profissional, mas deixando ele tranquilo para ficar com a mãe, sabe? Saber que ele vai ser suportado por todo mundo, né? Eu acho que a saúde e segurança no trabalho, ela tem que conversar sobre isso, a gente tem que conversar. Como é que a gente vai medir risco psicossocial? Então, a gente tem uma legislação maravilhosa para ergonomia biomecânica, né? E será que todo mundo tem clareza do quão concreto é, por exemplo, a gente avaliar risco psicossocial para os trabalhadores? Todo mundo sabe a enzima que tem que medir periodicamente no exame ocupacional para determinado risco, beleza. E o que a gente está fazendo para as pessoas, de fato, se sentirem incluídas, né? No contexto que elas têm, como elas sejam, né? E aí foi muito fácil juntar, porque para mim faz muito sentido. Eu realmente acredito nisso. Acho que deu para perceber que eu realmente acredito muito nisso. Então, eu acabei... tenho uma assessoria hoje, tenho uma consultoria, junto com o meu marido, que é meu sócio, onde a gente O marido ajuda outras qual é a profissão empresas. dele? Qual é a profissão dele? Ele é médico também, Ele é não? administrador. Ah, tá. Não. Ele é Depois nós administrador, então ele que administra tudo. valia um programa só contar essa história de amor aí, né? Que foi lindo, deve ter sido lindo, né? Eu vi Ele administra tudo. Sim. Ele quem administra tudo nessa consultoria. Ah, Mas, assim, eu ajudo do treinamento para a área de saúde e segurança, uhum.
contando parte dessa história, trazendo algumas reflexões, algumas dinâmicas. Tem treinamento técnico mesmo, de dizer, olha, como que se elabora um laudo, com qual que é a literatura que a gente se baseia, do ponto de vista técnico, para considerar uma deficiência nos parâmetros da lei. Eu trago a lei, trago a história das deficiências, mas tento trazer esse conceito de inclusão como um todo, sabe? Recentemente eu vi um documentário que homens gays preferem ir a médicos gays, porque senão eles não se sentem ouvidos, sabe? Não deveria ser assim, né? Então, claro, a preferência aí em alguém que te entende não é condenável, é super natural. Agora, o problema é você ter um médico do trabalho, por exemplo, que não sabe se é de comer, por exemplo, os hormônios para uma pessoa que está em fase de transição de gênero, por exemplo, uma pessoa transexual, né? A maioria das pessoas, os profissionais de saúde e segurança, não sabem o que fazer com isso, né? Não sabe como tratar. Eu chamo a pessoa trans pelo nome social, pelo nome biológico, o nome verdadeiro, né? De batismo. Então, é uma discussão que a gente precisa trazer, né, para a nossa área, assim. E aí, já desde 2014 eu faço essas palestras, esses treinamentos, esse tipo de assessoria. Em algumas frentes, assim, tem mapeamento de cargo, mapeamento de acessibilidade, tem treinamento para médicos, tem palestra de sensibilização mesmo, só para trazer essa reflexão para todo mundo, ou para o RH, ou para a área de saúde e segurança, enfim. Você trabalha, hein? Você está sempre. Eu sei porque a gente, para marcar essa entrevista com você foi difícil. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Você trabalha em uma grande empresa que deve consumir muito da sua energia. Muito. Tem mais esse trabalho, tem mais ainda os chatos que ficam lhe entrevistando por internet. Mas é muito bom te ouvir. Você tem uma energia boa, passa um astral legal, além de tudo, né? Que bom. É muito bom te ouvir. Só quando é que vai sair teu livro? Só pra gente. Ainda esse ano ou no ano que vem? Você tá pensando em lançar? Eu acredito que vai ser no começo do próximo, Tá. viu? Ou finalzinho desse ou começo do Não, vai próximo. ser muito legal. Estou ajustando algumas coisas nele, mandei para a editora, eles devolveram. Estou ajustando algumas coisas e aí depois eu te conto para Tá, não, você, que legal, que legal. para E, você saber. e mais assim, eu acho que essa questão das cotas é uma coisa importante, né, de se desmistificar essa questão, porque realmente vira uma coisa, as pessoas ficam contra, né? Ah, a cota parece uma coisa tão legal no sentido legislativo e não uma coisa no sentido de inclusão das pessoas, pelo que elas têm de mais forte, pelo que ela pode contribuir, né? Porque eu acho que ninguém se sente bem quando está ali, sabendo que está ali só porque tem uma lei que determina. Ninguém quer ser cota, né? Ninguém Exatamente. quer ser cota. Isso aí. Todo mundo quer se sentir valorizado pelo que é, né? Exatamente, exatamente. Mas eu tento encarar a cota, eu não sou contra a cota, Não, aí é tem que minha existir, né? opinião pessoal. Ainda temos que existir. Não, ainda tem que existir, exatamente. Acho que ela é um mal necessário. Eu acho que infelizmente eu escuto muito esses termos assim, a pessoa é da cota. Não, ele é um funcionário, até porque eu pelo menos, recomendo para as empresas que eu trabalho que não fique com pessoas que não entregam ou Claro, que não claro. correspondem às exigências da empresa, por motivo nenhum, participando de cota ou não, né? Uhum. Justamente para a gente não perpetuar, assim, não ficar reproduzindo esse estigma. A cota, ele tem que ser só uma ferramenta de diminuição de efeito colateral, né? De mitigação dos danos da sociedade aí, Uhum. dos danos históricos, mas no momento que a pessoa está dentro, ela tem que ser avaliada
pelo que ela é e pelo trabalho que ela está entregando, sem sombra de dúvidas. Que legal, que legal. Muito obrigado pelo teu depoimento, foi muito bom te ouvir. Passamos um pouquinho do que a gente tinha combinado, né? Mas foi muito legal. A gente nem falou da Nant, você tem um trabalho na Nant também, e eu queria te abrir o espaço para você fazer algum comentário final, mas muito obrigado, Daniela, pelo depoimento e pela sua vida, o seu exemplo de vida. Um exemplo que pode inspirar muita gente, né? Eu gostei muito do que você disse, né? Não dá, não. De repente a gente pode mudar, né? O não é fácil dizer, né? Que não vai dar para fazer, não dá para, né? Mas a gente tem que começar a questionar um pouquinho. E acho que o brasileiro é um pouco acomodado nesse sentido. Eu percebo assim, o brasileiro é muito aceita muito facilmente determinadas coisas, né? Até como seus direitos, né? No sentido de lutar, mas também aceita assim, alguém diz, não, o senhor não vai entrar aqui, eu não vou lhe atender, né? E as pessoas, tá bom, né? A autoridade diz, né? Vai num órgão público, o cara diz, não vou fazer. Como assim não vai fazer? Porque não dá, né? Muito errada e normalizar muito, né? Isso. Tudo. É por isso que eu acho que a gente tem que fazer um barulhinho. A gente tem que fazer um barulhinho para valorizar muito a saúde, a segurança, sabe? É uma área tão indispensável e a gente precisa de pessoas que, de fato, elevem o nível, né? Que pensem nos outros de uma forma menos distante, né? Eu acho que eu posso falar um pouco pela medicina, né? Que muitas vezes deixa o paciente um pouco distante do médico, para se colocar numa posição um pouco mais próxima. E aí, de novo, eu volto para a inclusão, né? Eu acho que isso é inclusivo. Mas eu acho que a gente precisa estar mais próximo do funcionário, levantar, saber o que ele faz, o que ele não faz, saber do que as pessoas precisam, como tornar ambientes de trabalhos mais saudáveis e mais seguros. Então, eu realmente acredito muito na causa, tá, da medicina e da segurança do trabalho. Acredito na causa da inclusão e da diversidade como remédio para a sociedade mesmo, sabe? Para vários dos males da sociedade. Então, eu queria agradecer só o espaço, o convite. A ANANT, ela foi a primeira classe médica, primeira associação médica que abriu uma comissão técnica, né, como se fosse uma diretoria, só para falar de inclusão e diversidade, justamente para fazer um pouco disso que a gente está falando, de tentar democratizar um pouco mais essas questões de inclusão na área de saúde. A gente fez alguns trabalhos legais, tem 2 livros e uma sugestão de protocolo de avaliação da pessoa com deficiência, que foi validado pela Associação Médica Brasileira, a AMB, para todas as especialidades. Então, a gente criou um protocolo através da ANANT, tem um trabalho bem bacana sendo feito. E aí, eu venho presidindo essa comissão técnica aí desde 2016. Então, é muito gratificante. Mas é isso, no fim do dia, a gente está falando de ambientes seguros, pessoas saudáveis. E por isso que eu gosto muito do trabalho de vocês, que sempre trazem conteúdos também super interessantes para a gente, da nossa área, e é isso que a gente está precisando. No momento de tanta fake news, acho que a gente precisa de informação de qualidade, de profissionais fortes na nossa área, para que a gente ganhe o reconhecimento que é necessário. Obrigada. Obrigado, Daniela. E além de tudo, você está envolvido no E-Social, no PGR, no NR7, nova NR7 e outras normas aí. Muito bom ter conversado contigo. Obrigado mais uma vez. E a gente, nesse momento, está encerrando esse personagem de proteção que entrevistou a doutora Daniela Bortmann, essa pessoa com essa história linda e que nos contou um pouquinho dessa sua trajetória. A gente volta em breve com mais um personagem de proteção. Até lá.